Olá a todos, aqui quem fala é a Raposa de Binóculos, trazendo hoje notícias sobre política, informações e tudo mais que rola no país e no mundo, ok? Recentemente a mídia divulgou uma pesquisa que falava sobre que pessoas não conseguem citar medidas positivas sobre o governo atual. Eu decidi colaborar um pouquinho, mostrando alguns pontos positivos, algumas informações para a nossa sociedade que acha que não tem nada acontecendo, ok? Primeiro, no primeiro semestre do governo Bolsonaro, foram criados 408 mil novos empregos, já considerando as demissões, foi o maior saldo gerado dos últimos 5 anos. Isso tem a fonte de dados oficiais do CAGED. Número 2. Bolsonaro criou a lei número 13.846, que combate fraudes previdenciárias, que vai gerar uma economia acima de 100 bilhões em 10 anos. Ponto número 3. O turismo de negócio teve alta de 14,7% só nesse primeiro semestre do governo Bolsonaro. Fonte de dados Abracorp. Número 4. O governo Bolsonaro reduziu de 18% para 0 a 2% os impostos para importação de medicamentos para tratamentos de pacientes com câncer e HIV, além de determinados tipos de fraldas e absorventes. Número 5. Bolsonaro apresentou MP que torna a política de Estado a antecipação anual do 13º dos aposentados pensionistas do INSS, colocando fim no uso político do benefício, que vinha sendo feito assim há muitos anos, né? Antes, a antecipação dependia da vontade dos presidentes, deixando os beneficiários em aflição. Número 6. Nos primeiros 4 meses do governo Bolsonaro, os homicídios caíram em 21,2% em relação ao mesmo período de 2008. Veja, 21,2%. E a fonte é a Cinesp. O roubo de veículos também despencou no primeiro quadrimestre do governo Bolsonaro. Teve uma queda de 27,5% em relação ao mesmo período do ano passado. A fonte é a Cinesp. Número 8. O governo Bolsonaro criou o 13º do Bolsa Família, um adicional de 2,6 bilhões para os mais necessitados, oriundos do combate a fraudes no programa, que já vale para esse ano de 2019, viu? Número 9. No primeiro semestre do governo Jair Bolsonaro, houve um aumento de 100,8% na apreensão de cocaína em comparação ao mesmo período de 2017 e 92% em relação ao mesmo período de 2018. Número 10. O índice de estupros caiu 13,6% nos primeiros 4 meses do governo Jair Bolsonaro em relação a 2018. Fontes oficiais do Cinesp, viu? Para quem diz que não está acontecendo nada. Número 11. Bolsonaro reduziu de 29 para 22 o número de ministérios do seu governo e indicou todos os ministros de forma independente, sem sindicalismo partidário, que é o que vinha ocorrendo há décadas e décadas e décadas, não foi só no último governo. Número 12. Em abril de 2019, Jair Bolsonaro assinou o decreto que possibilita a conversão de multas ambientais, simplesmente em serviços de preservação, melhoria e recuperação de meio ambiente, visando agilizar as cobranças. Número 13. Visando reduzir os gastos, o presidente Bolsonaro unificou o portal de informações sobre o governo federal e os serviços públicos. A medida gera uma economia estimada acima de 116 milhões por ano. Número 14. O índice de roubo a banco também despencou no governo Bolsonaro. A queda foi de 38,5% nos primeiros 4 meses em relação a 2018, assim como o roubo de carga, que caiu de 27,3% para o mesmo período. E a fonte é Cinesp. Eu estou citando as fontes aqui para vocês verem que não é informações tiradas de internet nem algo do tipo. São fontes reais, ok? Número 15. No início deste mês de agosto, Jair Bolsonaro decretou que as alíquotas de imposto sobre produtos industrializados, que é o IPI, referentes a consoles e máquinas de videogame,
partes e acessórios que variam de 20% a 50% fossem reduzidas para 16% a 40%. Número 16, em março deste ano, o presidente Bolsonaro acabou com 21 mil cargos e funções do próprio governo, uma estimativa de 195 milhões por ano de dinheiro público economizados. É o decreto número 9.725, viu? Pode ir lá pesquisar que a fonte é real. Número 17, a MP da Liberdade Econômica, que, entre muitos avanços, dispensa alvará de funcionamento para atividades de baixo risco, como salão de beleza, escola de línguas, borracharias, barbearia, foi apresentado pelo governo, aprovado e agora virará lei, ok? O governo do presidente Bolsonaro criou um programa de inovação, educação conectada, para fornecer internet para 3 milhões de estudantes até o fim do ano de 2019. Número 19. Foi feito pelo governo Bolsonaro um acordo de livre comércio entre o Mercosul e a Associação Europeia de Livre Comércio, que inclui entre os países Suíça, Noruega e Islândia, que elevará o PIB do Brasil em 5,2 bilhões em 15 anos. Estou falando de bilhões, viu? Não é brincadeira, não. Número 20. O governo Bolsonaro também conseguiu alcançar o histórico acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, após 20 anos de negociações, o que representará um grande aumento da nossa produtividade e elevará o PIB brasileiro em 87,5 a 125 bilhões de dólares em 15 anos. Ok? Isso aí são apenas 20 pontos do que está acontecendo e vem acontecendo já nesses primeiros meses de governo. E você aí dizendo que não tem nada. Desde já, eu agradeço se você assistiu até aqui. E se você gostou, dá o like, compartilha e comenta aí sobre o que você acha dessas medidas adotadas pelo governo. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, ok? Aquele abraço, valeu!